esse aviso sair também na gravação. Vocês vão receber uma atividade avaliativa que vai substituir a nota que vocês não têm da prova mensal que a gente não fez, porque começou a quarentena, aquela loucura toda. Essa atividade mensal, essa prova avaliativa mensal, enfim, ela tá bem simples, eu fiz de forma bem fácil. Qual que é a atividade? Vocês têm que criar 5 questões, vocês vão criar 5 questões, como se vocês fossem um professor que vai aplicar uma prova. E vocês vão ter que criar 5 questões, e aí eu coloco lá para cada questão qual é o assunto que você vai ter que criar. Essa é a atividade. Então, assim, todo mundo vai bem nessa atividade, não tem como ir mal. Mas, assim, tentem fazer correto, a questão tem que estar correta, a resposta tem que estar correta, porque essa nota da atividade mensal vai salvar a nota da bimestral, que a maioria foi mal. Então, assim, e as aulas programadas. A nota das aulas programadas vai salvar também todo mundo. Então, assim, ninguém vai ficar com média baixa no primeiro bimestre, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Ninguém vai ficar com média baixa, mesmo tendo ido mal na prova bimestral. Todo mundo vai ter a nota se todo mundo me enviar as aulas programadas. Então, vamos lá, vamos corrigir junto? Você recebeu as minhas? Então, cara, até agora, não. E eu tô cobrando a Rosana, porque eu sei que você fez. Eu sei que a maioria aqui da turma fez. Eu recebi poucas aulas programadas ainda, mas eu ainda tô recebendo. Todo dia a Rosana tá me mandando um pouquinho. Então, eu acho que ela tá indo nos e-mails antigos e vendo o que foi e o que não foi enviado. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas ninguém vai ficar sem nota da aula programada. Mas eu podia dar outro trabalho para poder ajudar, entendeu? Então, cara, eu pensei nisso, mas qual que é o problema? Se a gente está tendo dificuldade com as aulas programadas, se eu passar mais um trabalho, eu não tenho garantia nenhuma que vai chegar para mim a tempo de eu corrigir e lançar as notas. Então, eu prefiro E se a gente enviar direto no seu e-mail? Então, eu prefiro. Mas o problema é que a coordenação não está autorizando a receber e-mail direto, porque precisa passar pelo e-mail da escola, para comprovar que a escola está mandando a atividade que vocês estão recebendo. Então, é uma regra da E se a gente escola. mandar para o senhor e para a escola? Pode ser. Ô, professor, por que essa necessidade da gente precisar mandar pelo e-mail? Eu não entendo isso. Eu também não entendo. Não seria mais fácil se a gente mandasse em um grupo? Enfim, eu É sério, fica muito complicado para mim. Enfim, que são regras da escola para a escola também, poder... Bianca, é porque... É para a escola poder se proteger, porque, por exemplo, a escola ela tem que prestar contas de tudo que ela está fazendo para o ano e o bimestre não ser perdido, entendeu? O MEC, ele requer atividades, ele requer horas e comprovar que a gente está fazendo atividade para poder contar esse tempo de quarentena. Senão, a gente vai ter que repor aula até 2022, entendeu? Então, assim, por isso que exagero, tá? 2022, mas assim, a gente vai ter que repor todas as aulas se elas não forem contadas. Então, a escola preferiu fazer esse método de passar tudo pelo e-mail da escola para poder ter um documento comprobatório de que teve aula, as atividades foram feitas e vocês não perderam o bimestre e não perderam tempo. Ô, professor, mas a gente poderia fazer assim, tipo, enviar para o seu e-mail e para o da escola? Porque, tipo, aí os dois vão ter? Porque não, o trabalho de pode ser. que a gente fez assim. Para esse trabalho, eu vou fazer algo assim, desse tipo. Algo que... Professor, eu posso comentar um negócio? Comenta. Rapidão, sobre o envio. É assim, eu e meu pai fizemos um envio muito melhor. Tipo, um envio muito mais fácil pra gente e pra escola. Porque a escola recebe um e-mail para todas as matérias. E aí, tipo, primeiro a gente enviou. A gente enviou assim. A escola pediu para que a gente solicitasse o mesmo envio e pedisse o mesmo envio para os pais. Porque, querendo ou não, é um e-mail por aluno para todas as matérias. E aí, meu pai teve a ideia, vamos gravar um vídeo para ensinar, né? Como faz. E na segunda vez que a gente fez essa mesma coisa, não sei o que aconteceu, falaram para enviar um e-mail para cada matéria, ou seja, só complicando a situação de vocês. Então, e para nós também. Enfim, eu não tenho a autoridade para me meter nessas questões da coordenação. Eu acho também que poderia ser mais facilitado. Mas é do jeito que a coordenação e a direção estão pedindo para fazer, então a gente vai fazer desse jeito. Mas vocês não vão sair prejudicados. Eu não vou deixar vocês saírem prejudicados. Ninguém vai ficar com nota abaixo da média
Professor, nesse mas a semestre. questão não é a gente. A gente tá tranquilo em algumas situações, né? Tipo, a gente fazer atividade, tirar foto e enviar, beleza. Agora, e vocês, professor, que só dá, por exemplo, a professora É, Priscila dá 3 matérias pra gente, sim, basicamente 15 sim, alunos, sim, 45 por aula só, sim, uma sala só. exatamente. Então esse está sendo o nosso complicador. Mas assim, a gente está conversando com a Rosana e vamos ver se a gente consegue mudar esse método. O que eu quero fazer com vocês agora é compartilhar a tela com o gabarito da prova e eu vou corrigir um a um com vocês, para vocês verem que a prova ela estava chata, mas não estava tão difícil assim, né? Então, vamos lá. Eu vou corrigindo e aí cada questão, se vocês tiverem dúvida, vocês podem desativar o áudio e podem fazer a pergunta. Questão 1. Marca la opción que completa correctamente las oraciones con mucho y sus variaciones o muy. Então, é aquela questão do apócope, mucho ou muy. Mucho e suas variações é o quê? Mucho, muchos, mucha, muchas. E aí a gente tinha que pensar nas regras do apócope, daí estava na lição 1. Então, como ficaria? A resposta correta é a letra B. Na frase número 1 ficaria como? Este regalo é para mim. Muchas gracias. Né? A segunda oração, aqui em primavera, sempre hace um tempo muito bueno. Então, por quê? Muito. Porque esse bueno aí está como adjetivo, e a regrinha era que antes de adjetivo a gente usava muito. Então, a senhora Castro é muito guapa. Guapa é bonita, guapa e alta. Então, aqui também um adjetivo, e antes de adjetivo a gente usa a forma apocopada, muito. Hoy estoy muy cansado. He trabajado muchas horas. Então, ser muito cansado, eu estou falando também de um adjetivo, um estado, como que eu estou. Então, eu uso a forma ocupada. E he trabajado muchas horas. Horas é um substantivo feminino e está no plural. E antes de substantivo feminino, eu uso muchas ou mucha, né? E a última oração, tenho que estudar mucho para este exame. Estou muito preocupado. Então, vejam, tenho que estudar mucho. Esse estudar mucho, ele não pode estudar muito, né? Porque está depois do verbo e não tem nenhum adjetivo, não tem nenhum substantivo aí, enfim, para ser muito. E estou muito preocupado, estar preocupada também como se fosse um adjetivo. E aí, antes de adjetivo, eu uso Professor, muito. eu acho que esse foi, para mim, o exercício mais tranquilo da prova. É, que bom. Verdade. A D é a resposta correta? A D. O que está de vermelho, a resposta que está de vermelho é a resposta correta, tá? Então, é a letra D. Todos que eu recebi acertaram esse mesmo. Foi mais tranquilo. Marca a opção que melhor completa el texto. Então, aqui, foi até engraçado, porque eu vi que foi enviado para vocês com a resposta em negrito, né? E não era para ter sido enviado assim. A letra A é a resposta certa, e ela foi em negrito para vocês, justamente simbolizando que era a resposta certa. Mas eu acho que vocês não perceberam isso, que a maioria errou. Enfim. Ainda bem que eu percebi, né? Então, professora, eu também percebi. Eu falei, esse aqui tá só esse aqui por um motivo. Então, né? Então, vocês Eu ganharam. nem notei que isso aí estava marcado. Pois é, quem notou conseguiu uma questão de bandeja, mas a maioria, mesmo assim, errou essa questão. Qual que era o feeling dessa questão? Era justamente perceber quando que eu uso o pretérito plusquamperfeito e quando que eu uso o pretérito indefinido. O plusquamperfeito, lembra que eu estou falando de coisas, de uma ação do passado que veio antes de outra ação do passado. E aqui, por exemplo, está como? La semana passada fui com minha família. Isso é uma ação no passado. A um restaurante. Foi muito caro. Então, aqui, foi muito caro, está no indefinido. Eu já havia ido antes. Então, vejam, na semana passada já é algo no passado. Eu estou falando de uma vez que eu fui antes disso ainda. Então, por conta disso, todo o resto do meu texto, ele vai estar em pretérito plusquamperfeito, né? Então, eu já havia ido antes e havia costado mais barato. Además, não me gostou muito la paella. La vez anterior já está falando de uma ação anterior a outra. La vez anterior me havia gostado más. Los camareros não foram amables.
antes haviam sido muito simpáticos. Então vejam que antes de cada frase está falando la vez anterior, antes, yo já, havia ido. Então vejam que tem o sentido de uma ação antes da outra, antes da vez passada que ele foi com a família dele. Professor, sabe o que eu fiz nessa questão? O quê? Além de ter visto que estava em negrito, eu quis entender por que, né? Que era aquela. Aí, além de perceber isso que estava antes das perguntas, eu usei o tradutor para ver se ficava coerente. E, tipo, dava para perceber que ficava coerente todas. Havia, dava para perceber. É uma questão, realmente, uma questão até de coerência, de você dar sentido, porque se você coloca tudo no pretérito indefinido, ele não fica, não dá um sentido para o texto. Então, assim, é isso que eu queria que vocês tivessem percebido. Quando que eu uso o pretérito plusquamperfeito e quando que eu uso o indefinido. E nesse caso aqui, o indefinido ele não encaixava. Né? Essa que era a questão. E a grande maioria não acertou essa questão. Vamos para 3? Lê as frases e elige a opção a poco P que esté mal empleado. Então, aqui, o mal empleado que é importante. Eu vou marcar a questão que está errada. Né? E a maioria marcou a letra A, que dia tão malo isso ayer. E lembra que na regra número 1, lá na página 9, fala que bueno, malo, alguno, ninguno, primeiro, uno e terceiro, antes de substantivo masculino singular, né? Então aqui, tão malo, né? A forma ocupada aqui não cabe, né? Porque não está falando assim, que mal dia. Está depois do verbo, está depois do substantivo masculino, que é o dia. Né? Então, que dia tão malo tá correto, não está errado. Professor, eu tinha marcado a A, né? Aí depois que eu vim aqui tirar a dúvida contigo, aí eu só taquei isso, né? E aí eu falei, acertei depois. Bom, então, em relação às dúvidas, quase ninguém apareceu, né, no plantão de dúvidas. Eu estava aqui, praticamente, quem veio para cá, eu acompanhei todas as dúvidas, então... É que dá medo você um negócio de dúvida, tipo assim, você lembra assim, na escola, se eu perguntar, ele ia falar que é resposta, já tá sendo a consulta, então não tem fica meio confuso, tipo, se eu perguntar, será que ele vai poder responder ou não? Aí fica meio assim. Mas você viu que eu ajudei bastante, assim, eu quase que dei a resposta para alguns que participaram. Eu não me importo com pergunta, não, isso aí para mim não tem problema nenhum. Professor, já tirei 4. Que eu vi que a outra resposta ali tá certa. Que bom. Tá na média da turma, então. Que bom. Letra C. Javier é muito buen amigo. Isso aqui tá certo também. Por que tá certo? Porque amigo é um substantivo masculino no singular, então usa a forma ocupada. E a mesma coisa também na letra D. Es un buen día. Né? Então, esse buen día... Deixa eu ver se entrou mais alguém novo. Tá também com a forma apocopada correta. Alguma dúvida nessa questão? Ela também não era muito difícil, não. Só essa letra A aí que eu vi que a maioria confundiu. Vamos para 4, então? Número 4. Marca la frase em que el pretérito indefinido pluscuamperfeito esté mal empleado. Então, tem orações aqui que tem pretérito pluscuamperfeito ou pretérito indefinido. E eu tenho que marcar a oração em que ela está mal empregada, seja o pretérito indefinido ou pluscuamperfeito. Nunca havia visto esta película hasta hoy. Então, vejam, nunca havia visto está correto, porque eu estou falando de ações passadas, antes de eu ter visto esse filme hoje. Então, nunca havia visto está correto. Quando eu cheguei, já começou a conferência. Vejam, aqui não está certa essa oração. Por quê? Quando eu cheguei, está correto. Quando eu cheguei, está falando de uma oração, de uma ação passada. Já começou, sempre que a gente tivesse já, esse já está falando assim, poxa, já, quando eu cheguei, já tinha acontecido alguma coisa. Esse já denota que antes de eu ter chegado, já tinha acontecido algo. Então, eu não posso usar o pretérito indefinido nesse caso. Eu tenho que usar o pretérito pluscuamperfeito. Então, como que seria? Quando eu cheguei, já havia começado a conferência. Né? Antes de eu chegar, uma coisa aconteceu, que é o começo da conferência. Então, está mal empregado a letra B. Eu só acertei essa, porque eu lembrei do teu rap. Porque teu rap tava de uma formazinha e ali eu vi que tava errado. E também eu fiquei com muita dúvida entre esse realmente a que tá certo ou a B.
Eu não lembro qual que eu tava. Ah, não, entre a B e a C eu tava em dúvida. Então, olha como é E que vai é. ser. Ayer Ah, decidi alquilar mi piso. Não tá falando de nenhuma outra ação, né? Não tá aham, falando de sei. duas ações, tá uma só. E ayer, ele cabe porque é ontem. Então, é um tempo já terminado que não tem relação com o presente. Nesse caso, eu posso usar o pretérito indefinido. Tá corretinho. E a D também. Alardou-se de la noche, já havia terminado todo el trabalho. Então, assim, eu já tinha... Sempre que tiver o já denota uma ação que eu terminei antes, né? Então, esse já havia terminado está correto. Posso para 5? Vamos para 5? 5. Indicativo subjuntivo. Marca a opção que complete corretamente as orações abaixo. Lembra que a gente viu, tinha um slide também que mostrava bem a diferença do uso do indicativo e do subjuntivo. E aqui tem umas orações que eu tenho que usar o indicativo ou subjuntivo. E a dica é basicamente a conjunção que. Por exemplo, aqui, é necessário que. Então, se tem o que, não vai ser indicativo, vai ser subjuntivo. Então, se é necessário que venham. E aqui já está dando a pessoa, ellos venham. Então, essa questão ela era bem simples. Vocês tinham que ir lá no livro, ver como que é a conjugação dos verbos de acordo com a pessoa, ele, eu e tal, vosotros, nosotros, e ver como que conjuga, e só ver se tem o que ou não, e aí conjugar com o subjuntivo ou indicativo. Então, era consultando, você já tinha uma resposta dessa questão, que é a letra A. É necessário que venham à reunião. Mis padres permitem que eu veja essa película. Se vê que Juan é um bom amigo. Vejam que esse que Juan, esse que está antes do Juan, então não é uma questão de subjuntivo, e eu estou falando Professor, e eu estou caracterizando o Juan, né? Isso eu estou falando de uma característica, de um fato, de algo que se vê. Lembra que a gente usa o indicativo para falar de fatos que são vistos, que são parte da realidade? Então aqui eu estou falando de algo da realidade. Você vê que Juan é um buen estudiante. Depois, é importante que estudieis todos os dias. professor, Diga. rapidão. Essa aí, tipo, como eu tenho bastante dificuldade com verbo, né? Então, o que que eu faço? Analiso se tem coerência, Sim. né? Aí, o que que eu fui fazendo? Tipo, eu vi que A era vegan, né? Eu já sabia que era vegan porque não tem como. Já Aí eliminou sobrou a só... B, então. Aí já eliminei a B. E E teve aí, muitos vi, que mis marcaram padres a B. permitem que yo vea. É óbvio que é Bea. Então, ou seja, já eliminei a D. A D, exatamente. Aí, Então, exatamente. Aí ficou Juan não a tem. ou C. Exatamente. Então, vejam. E por exemplo, nesse caso aqui o último, não se permite que nós outros traigamos, né? Então tem gente que marcou a B, que é trairamos, que não existe, o venirão também não existe. Então assim, as questões, se você não soubesse todas, elas mesmas se anulavam, né? Então, nas próximas questões assim que tiver objetivo, vejam as questões, as opções, que às vezes elas mesmas se anulam. Vamos para 6. Marca a opção correta de acordo com as orações abaixo. Então, tem as orações aqui, né? Está praticamente tudo no condicional simples. E eu tinha que ver qual que era a conjugação correta, né? Então, por exemplo, viene mucha gente al museo, pero vendría más si nos cerráramos los lunes. Então, teve gente que marcou veneria, né? E veneria não existe. Lembra que vendria é daquele caso dos irregulares, se a gente coloca uma D e uma R, e aí a terminação. Então, teve gente que marcou veneria, e não cabe veneria aqui. Antón te quiere mucho, pero te querría más se fuera mais carinhosa. Então, vejam que aqui a gente está falando dos usos do condicional simples, né? De falar de hipótese, de impor uma condição. E aqui, por exemplo, seria o querria, né? Quereria não existe, a letra A, né? E a letra D, queria, está com uma R só. Então, esses detalhezinhos que a gente viu, por exemplo, naquele slide que eu mandei para vocês, que dava as dicas de como fazer, de como conjugar os irregulares, era só ter consultado
aqueles slides ou o próprio livro também. Yo em tu lugar, então aqui já está falando, ó, yo em tu lugar é para dar conselhos, né? Então eu uso o condicional simples para dar conselhos. No diria nada. Então, que harias tu? Então vejam, que harias, né? As serias também não existe, né? O haria na letra D está sem acento. Então vejam, esses detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção também. Yo tendria mais cuidado. Tendria, teneria não existe. O tendria da letra D tá sem acento. E da letra B tá tube, né? De outubro mais cuidado. Não encaixa, porque eu tô falando assim, se eu no teu lugar eu teria mais cuidado. Eu tô dando um conselho, né? E não, o tube tá em pretérito indefinido. Então a letra correta é a letra C. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Vamos continuar. Na número 7. Essa número 7 também estava simples, mas poderia causar confusão. Tinha que analisar bem. Professor, rapidão, eu queria comentar que eu tô muito feliz, eu tirei 7, tá? Que bom, então já está na média. Vamos lá. Na 7, como que funciona? Eu tenho 3 afirmações. E eu tenho que ver se essas 3 afirmações são corretas ou não e marcar a opção que, né, seja correta. Na 1 fala, en la oración, ¿podrías traerme un jugo? El uso del condicional simple es el de hacer peticiones de manera más cortés. Tá correto? Porque poderias traerme um jugo, eu estou fazendo um pedido, uma petição. E lembra que a gente viu dos usos do condicional simples, que eu posso falar de pedir coisas de maneira mais educada, mais cortês? Então, eu sei que a 1 está correta. 2. Uno de los usos del condicional... Diga. Professor. Pode falar. A na 7, foi muita falta de prestar atenção, professor, porque eu juro que eu marquei a B, porque eu entendi que somente a 1 e a 2 está incorreta. Poxa, não acredito. Eu pensei que o L do lado do A era um 1. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desculpa, professor. Tá. Então tá. Vamos seguir, acontece. Então veja que uno de los usos del condicional simple es hablar de hechos ocurridos que podrían haber ocurrido de otra manera. De acuerdo con la opinión del hablante. Então vejam, hablar de hechos ocurridos, né? Então tá confusa essa oração. Eu uso o condicional simples para falar de coisas assim possíveis, de coisas que poderiam acontecer, de probabilidade, de condições, de acordo com a opinião del hablante. Vamos lá, 3. En la oración, tendría una vida más saludable haciendo ejercicio semanalmente. El condicional simple es usado para expressar desejos. Não, eu não estou expressando que eu queria ter uma vida mais saudável. Eu estou expressando que se eu fizesse exercício semanalmente, eu teria uma vida mais saudável. Eu estou colocando aqui uma condição. Então, estou falando de uma hipótese, de uma condição para que as coisas possam ser diferentes. E a condição é fazer exercício semanalmente, né? Então, vejam, eu poderia formular essa oração de qual maneira? Se eu hiciera exercício semanalmente, tendria uma vida mais saudável. Só que aqui o se, ele está oculto. Lembra que a gente viu que nem sempre a condição ela está explícita? Então, nesse caso aqui, só a 1 ela está correta, né? Vamos para 8? Marca a opção incorreta. Então, vamos lá. A B é a opção que não está correta. E muitos aqui parece que marcaram uma opção correta. E eu coloquei incorreta ainda em maiúsculo. Vamos lá. Por que a está correta? El presente de subjuntivo se usa para expressar ideias prováveis. Beleza. Deseos também. Sentimentos também eu uso para expressar sentimentos. Emociones e no hechos parte de la realidad. Por quê? Porque eu só uso para expressar coisas da realidade o indicativo. Então, está correta a letra A, então não vou marcar ela. A B. La oración es bueno que las personas hagan caridad. El verbo está correctamente conjugado y el uso del presente de indicativo es el de valoración sobre hechos o ideas. Entonces, la oración es bueno que las personas hagan
caridad. El verbo está corretamente conjugado. Sim, mas o uso del presente de indicativo, não. Aqui é o uso do presente do subjuntivo, né? Então, tá correto a conjugação, mas aqui ele presente de indicativo. O verbo não está conjugado em presente do indicativo, ele está conjugado em presente do subjuntivo. Então, essa é a opção errada. A C e a D estão corretas. El presente subjuntivo se usa para dar sugerências e ser peticiones. Sí, como na oração, te pido que vayas ao supermercado. Correto. Eu estou fazendo um pedido e estou dando uma sugestão. E D, el indicativo se usa em todos os tipos de orações, sejam simples ou subordinadas. Já el subjuntivo é mais comum que se use em orações subordinadas depois da conjunção que. Perfeito. Né? Eu uso mais o subjuntivo depois da conjunção que. Né? Lembra que a gente viu isso? Que o indicativo eu uso quase em todas as orações, tanto no presente, passado e futuro. E o subjuntivo mais em orações hipotéticas, né? Depois da conjunção que, tá? Para expressar desejos, petições. A 9 era muito simples, né? A maioria acertou a 9 e a 10, que foram, acho que, as questões mais fáceis, né? Completa o texto e depois marca a opção correta. Então, vamos lá. Ayer me fui al restaurante para cenar. Lo primero que pedí fue una botella de agua y 2 vasos. Então, jarra poderia ser uma jarra, sim, a opção B, mas não pratos. Então, eu já elimino a opção B, né? E 2 vasos. Uma para mim e outra para minha esposa. Después de habernos tomado todo, le llamé al mozo y le pedí el plato principal, né? Eu pedi o prato principal, né? Então, essa é a opção correta. Pedi uma sopa, a qual comi com lá. Então, sopa. Com que eu como a sopa? Né? Tenedor? Não pode ser. Tenedor é garfo. E cuchillo também não pode ser, né? Que é faca, tem que ser cuchara. La noche tendría sido muy agradable si no fuera el hecho de haber dejado caer la sopa en mi ropa y en la mesa. Ensucié todo el mantel de la mesa e tuve que limpiarme com a servilleta. Então, sujei toda a toalha de mesa e tive que me limpar com o guardanapo, né? A maioria acertou essa questão, ela estava bem simples. E a maioria também acertou a última, alguns que erraram por besteira. Professor, né? Diga. Tirei 9, professor. Quem está Tirei falando? 9. O João? Eu, João. Parabéns, João. Que bom. Vamos lá. Completa as orações com os verbos em subjuntivo e marca a opção correspondente. Então, eu já sei que todos têm que estar no subjuntivo. Eu só tinha que conjugar o verbo que encaixasse, né? Na verdade, eu tinha que analisar as opções, né, e ver qual opção que estava bem escrita. Então, veja, todos têm que estar no subjuntivo. Has visto a Juan? No. Pero quizás lo vea amanhã. Então, vejam, has visto já está me dando qual é o verbo que encaixa, porque eu perguntei se has visto, eu vou responder com o verbo ver. Vea. Han llamado a tus padres? Então, vejam, han llamado. Já estou usando o verbo han llamado, então eu vou responder com o verbo llamar. No. Puede que no llamen hoy. Han llamado está no plural, o verbo han llamado está no plural, né? Então, eu vou ter que responder no plural também. No, puede que no llamen hoy. Que vas a estudiar, Graciela? Não sei todavia. É provável que. Então, vejam, a Graciela está respondendo por ela. Então, eu vou conjugar no yo. É provável que yo estudie derecho. E último. ¿Abren hoy los bancos? No. Puede que no abram hoy. Então, vejam, banco está no plural. E eu perguntei se eles abrem. Então, eu vou responder também o verbo abrir no plural. Em relação aos bancos. Pode ser que não abram. Então, vejam, alguns erraram não por conta do verbo, mas erraram por conta da terminação. E aqui encaixava aquela dica que eu dei para vocês, que no subjuntivo, o verbo que termina em ar, a terminação vai ser em e. E os verbos que terminam em er e ir, a terminação vai ser em a. Então, vejam, abrem, aqui não encaixa. Tem que ser abram, ok? Então, gente, essa é a nossa prova. Comentando assim, óbvio que não parece difícil, mas eu sei que fazendo sozinho fica mais difícil. E, enfim, vocês vão receber a atividade que vai substituir a nota do mensal. Essa atividade todo mundo pode ter certeza que vai bem,
Então vai salvar a nota e a aula programada também vai salvar a nota. Eu vou ver se faço um trabalhinho, provavelmente a coordenação não vai permitir que eu faça, porque vocês já estão tendo vários trabalhinhos durante a semana que já estão valendo ponto. Então, assim, nesse primeiro... Professor, Diga, Felipe. então, para poder valer da nota mensal, eu acho que você vai fazer esse trabalho e mais um trabalhinho que seria a prova, aquela atividade. Como que vai Só ser a essas duas nota, coisas. como que vai ser a nota do bimestre? Vão ser todas as aulas programadas, cada aula programada vale 1,8. Só uma das aulas programadas que vale 1 ponto, então todas as aulas programadas valem 1,8, somando tudo dá 10. Aí vai ter essa atividade da aula da prova mensal. Quando que você vai enviar essa atividade da prova mensal? Já enviei para a escola vai mandar para vocês. Já era para ter mandado, vou até falar com a Rosana que vocês não receberam, porque o 7º ano recebeu. Você pode dar um e-mail pra gente enviar os trecos pra você Oi? e pra escola? Eu vou mandar o meu e-mail Seu para e-mail vocês. Vou mandar aí, desde que vocês mandem para a escola também, tá bom? Para todo mundo receber e não ficar, né, faltando nada. Então, como é que vai ser a nota do bimestre? Aulas programadas, atividade mensal e atividade bimestral, tá bom? Somando tudo, dividido por 3, dá a nota. Então, vocês vão Professor. recuperar essa nota nas outras notas. Professor,